Olá, internautas, você que acompanha o Inharé News. Começamos a semana falando sobre a divergência entre os decretos estadual e municipal. Inclusive esse vídeo está aqui na nossa playlist e você pode conferir se você ainda não assistiu. Mas hoje a gente continua tratando sobre essa questão. A gente inclusive foi buscar resposta para essa dúvida que existe sobre qual decreto prevalece. Não é isso, Hélio Natan? Pois é, Alex. Depois que o Supremo Tribunal Federal resolveu determinar que governos estaduais e prefeituras pudessem publicar novos decretos restritivos neste período de pandemia, tendo em vista que o governo federal se omitiu quanto a isso, começou a guerra entre decretos de prefeituras e governos estaduais à medida que a situação que cada um acha correto deve determinar. Com isso, decretos divergentes começaram a acontecer, especialmente aqui no estado do Rio Grande do Norte. Atualmente existem diversos decretos divergentes de prefeituras ao decreto estadual. Quem vai detalhar mais essa situação, quem está certo ou errado quanto a isso, é o advogado Dr. Tiago Fonseca, que traz a sua opinião quanto à validade dos decretos. O que está valendo? Decreto estadual ou decreto municipal? Quando um deve valer e quando o outro fica anulado? Dr. Tiago traz essas respostas a partir de agora. Olá, internautas. Antes de começarmos qualquer conversa, eu gostaria de pedir que você se inscreva no canal e clique lá no sininho, onde você receberá todas as notificações de novos vídeos e novas informações acerca do nosso município, ficar assim atualizado sobre tudo que se passa. Fui convidado pelo amigo Hélio Natan, bem como pelo amigo Alex Santos, para trazer algumas informações nesse momento de pandemia sobre os decretos, né? A população fica em dúvida qual decreto obedecer, quais as normas que deve cumprir. Às vezes essa confusão pode gerar até algum problema para os comerciantes que ficam querendo saber o horário de funcionamento, enfim, dentre tantos outros assuntos que a gente vai tratar. Antes de qualquer coisa, é necessário que se diga que eu vou trazer aqui essas informações de forma mais simples possível. Eu não estou falando para juristas, o meu objetivo é você, internauta, entender o que se passa e a juridicidade, a essência, ao menos a essência da juridicidade e da legalidade dos decretos baixados. Também, antes de qualquer coisa, é necessário que se diga para que você comece entendendo que não existe hierarquia entre os entes da federação. Estados, municípios, Distrito Federal, não existe quem é superior e quem é inferior. Quando você entende esse ponto, fica mais fácil identificar que esses entes gozam de uma autonomia conferida pela nossa Constituição Federal, que é a nossa lei maior. Isso independentemente do contexto o contexto no qual estamos vivendo. No momento, esse período de pandemia. Então, quando a gente entende que não existe essa hierarquia entre os entes federativos, o Estado não é superior ao município. De igual forma, o município também não é superior ao Estado. Existe uma colaboração entre os entes que formam um todo, que é a nossa União, que é o nosso país, que é a nossa federação. Diante disso, fica mais fácil entender que essa autonomia dada pela Constituição Federal permite que os estados ditem as normas gerais de seus municípios, mas também permite que os municípios, de acordo com cada peculiaridade, de acordo com cada detalhe, de acordo com cada realidade enfrentada neles, possam baixar as suas próprias normas. Não necessariamente ipsilitri, não necessariamente de igual forma as normas gerais baixadas pelo Estado, mas num sistema de cooperação, num sistema de colaboração, num sistema inclusive de possível agregação entre estes corpos normativos, esses decretos, no momento em que vivemos. Assim, o que é que vale? Vale o decreto municipal, porque o município goza de autonomia para legislar em assuntos de seu interesse.
O Estado não pode baixar um decreto para regular a realidade de um município por outro. A realidade do município de Santa Cruz hoje é uma no enfrentamento ao Covid, que é o nosso tema, nosso contexto. A realidade do município de Natal é outra. E tantos outros municípios no estado, as realidades são diferentes. Existem municípios em que os níveis de contaminação são bem menores, outros estados e municípios já estão mais críticos, né? Existem municípios que possuem mais leitos, existem municípios que possuem menos leitos, varia de acordo, inclusive, outra variante é o número de habitantes, é a atividade comercial local, enfim, é uma infinidade. São vários contextos particulares de cada município que não podem ser regidos por uma norma geral. Dessa forma, o decreto emitido pelo governo do estado serve sim, claro, como norma geral para os municípios. Não significa dizer que os municípios têm que obedecer exatamente todas as normas baixadas do decreto estadual, porque, repito, eles gozam de autonomia para legislar. Essa função é do prefeito municipal e são dos vereadores, que não estão submissos ao governo do estado nem à Assembleia Legislativa. Quando nós entendemos essa autonomia conferida pela Constituição brasileira, em que não há hierarquia, não há superior, não há inferior, fica mais fácil da gente entender, não é mesmo? Então, eu espero que se entenda que em municípios que existem decretos baixados, que se existem decretos emitidos, aquele município deverá se reger pelos decretos locais. Entretanto, existem alguns municípios que não baixaram decreto. Esses municípios também não podem ficar ao Deus dará. Esses municípios devem obedecer os pontos de enfrentamento ao Covid. E como eles não baixaram decreto próprio, eles estão diretamente sujeitos ao decreto emitido pelo governo do estado. Aí sim, o decreto estadual valerá no município, naquele município que não houver baixado o decreto municipal. Esse entendimento foi ratificado, foi confirmado pelo STF recentemente, agora no ano de 2020, já no período de pandemia, quando manejaram uma ação para que houvesse uma interferência maior de outros entes, como Estado, como Federação, e o STF confirmou apenas o que a Constituição Federal estabelece, na autonomia dos municípios e dos estados, na não hierarquia entre os entes federativos. Dessa forma, os municípios são autônomos e livres para decidir quais normas obedecer, quais normas cumprir, desde que emitam esse corpo de normativo para que a população possa obedecer. Entretanto, é importante que se diga que o que vivenciamos no momento, infelizmente, é uma queda de braço política, em que o governo do estado não aceita a independência, a autonomia conferida pela Constituição no que tange a legislação dos seus interesses locais, e acabam por interferir, causando uma insegurança jurídica enorme. É o que aconteceu, por exemplo, no município de Natal. O governo do estado decretou, emitiu o decreto, o prefeito Álvaro Dias emitiu um decreto onde flexibiliza alguns pontos do decreto estadual, por entender, juntamente com o poder público local, que aquelas medidas não existem a necessidade, algumas necessidades elas deveriam ser flexibilizadas, ele estando na sua prerrogativa constitucional, e flexibilizou alguns pontos,
E o que nós assistimos nas redes sociais é a interferência do governo do estado nessa flexibilização do decreto municipal de Natal. E temos que dizer que essa queda de braço política que acontece, quem perde é a população. Porque se há um decreto municipal e há uma interferência do governo estadual em detrimento do seu decreto estadual, proporciona uma insegurança jurídica enorme, em que os prejudicados são os munícipes, são os cidadãos que estão obedecendo ao decreto municipal. Decreto este, repito, prerrogativa conferida pela Constituição, ratificada pelo nosso Supremo Tribunal Federal nesse período de pandemia, e nós vemos o governo do estado querendo interferir, por exemplo, no município de Natal, que tem decreto próprio. A capital de Natal, a capital do estado do Rio Grande do Norte, Natal, tem o seu decreto baixado, e os munícipes daquela localidade devem obedecer ao decreto municipal. A realidade de Natal é uma, a realidade de Santa Cruz é outra. E em se tratando do nosso município, nós temos um decreto baixado pelo prefeito da cidade, nós temos um decreto próprio. O município de Santa Cruz tem decreto, porque quem conhece a realidade de Santa Cruz, quem conhece as peculiaridades de Santa Cruz, é o prefeito, são os vereadores e é a população de Santa Cruz. Então, o que vale para a nossa cidade é o decreto municipal conferido pela Constituição Federal, ratificado, repito, pelo nosso Supremo Tribunal Federal. Nós temos decreto e devemos obedecer o decreto. Trazendo alguns exemplos práticos do nosso dia a dia. No decreto estadual houve o fechamento de igrejas e academias. Apenas como exemplo, porque nosso tempo também é reduzido e nós temos que apenas exemplificar para ficar de um fácil entendimento. O município de Santa Cruz, por sua vez, não determinou o fechamento de templos, mas determinou que houvesse a realização de cultos de qualquer natureza com todos os cuidados inerentes ao enfrentamento do Covid, como limitação de pessoas, o uso de álcool em gel, o uso de máscara e o distanciamento social. As academias, de igual forma, de Santa Cruz, o decreto municipal determina que possa haver o funcionamento, desde que cumprindo também as normas de combate e enfrentamento ao Covid, como álcool em gel, o uso de máscaras, número limitado por horários dos frequentadores, dos alunos. Então, o governo determina o fechamento, mas o município normatiza como vai funcionar, sem dúvida, constitucionalmente. O decreto municipal é o que vale para aquela localidade. É importante que se diga que, acima disso tudo, temos que tomar consciência, temos que nos conscientizar, nós temos que ter a sensibilidade de entender que acima desta guerra, acima dessas contradições, acima estabelecidas por interesses políticos, há de se haver, acima de tudo, uma colaboração da população com o poder público, independentemente de qualquer coisa. Quando falo colaboração, no sentido de combater e conter o avanço do Covid. Sigam as normas, quer elas sejam municipais, quer elas sejam estaduais. Eu tenho certeza que as normas básicas e que estão em todos os decretos de combate e enfrentamento são os cuidados, é o uso de máscara, é o uso de álcool em gel, é evitar aglomerações, se possível, evitar sair, se possível, se não é possível, e o seu município tem decreto próprio, obedeça ao decreto do seu município. Em municípios que não se tem decreto próprio, terá que se obedecer o decreto estadual, conforme eu já tinha dito antes. Todos juntos, unidos, tendo empatia para com o próximo, temos como vencer esse Covid. E nós vamos vencer, porque Deus está acima de tudo. Que Deus abençoe vocês
e que nós possamos ter dias melhores. A todos nós que enfrentamos esse problema em nossa família, entes queridos falecidos, vamos ter a consciência, vamos fazer uma colaboração com o poder público. Um forte abraço e fiquem com Deus. Agradecemos ao Dr. Tiago Fonseca pelas informações. Eu acho que foi muito bem explicado, Alex Santos, né, todas essas questões. E agora cabe a cada um também fazer sua parte para que essas medidas restritivas possam ter um prazo limitado e a gente possa ter essas limitações serem revertidas nos próximos dias para que a situação possa estar mais tranquila. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Se inscreva no nosso canal, né, Alex Santos? Um abraço para você também. Ah, é verdade. Aproveita, se inscreve no nosso canal. É importante você marcar o sininho das notificações, deixar o seu joinha. Isso fortalece demais o nosso trabalho. Um abraço, gente. Até a próxima.